Alô. Bom dia. Obrigado pelo convite, professor Tales, professor Gustavo. Nós nos conhecemos por um caminho e descobrimos, uma avenida gigante para poder participar, aproveitando a dinâmica que o professor Celso trouxe, primeiro um pouco quem sou eu. Eu já venho aí há 19 anos trabalhando com cooperação internacional em ciência e tecnologia. Sou formado em Relações Internacionais em Brasília e fiz mestrado em Desenvolvimento Sustentável na UNB, mas na área de concentração de Política e Gestão de Ciência e Tecnologia. Meu estudo de caso foi a criação de um modelo de cooperação internacional para o desenvolvimento brasileiro a partir da experiência da gestão que eu tive do convênio entre o CNPq e a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, que é aquele laboratório na Suíça de física nuclear, que tem o maior colisor de partículas do mundo, e eu fiquei 4 anos à frente da gestão do programa no CNPq, ainda como estagiário, depois como consultor contratado, mesmo sem ter formado, e isso pavimentou uma curiosidade, uma paixão pela cooperação em ciência e tecnologia, que não parou, Desde 2000 eu estou até hoje nisso. Também já tive experiência como coordenador de curso de graduação em Relações Internacionais, uma universidade privada em Brasília. Hoje, além de consultor no MEC para cooperação internacional à frente do PEC-G e trabalhando junto com as outras ações que o MEC vai produzindo, eu sou professor universitário também no IESB, Centro Universitário em Brasília, onde eu dou aula de ciência política, direito internacional público para o direito, inovação em administração, gestão de projetos no curso de serviço social. E claro, como eu não gosto de dormir, eu criei um instituto junto com alguns amigos de faculdade e outras áreas, e a gente promove ações de cooperação internacional que permitam o desenvolvimento local no Brasil e outros países. A gente tem alguns programas, vamos desenvolver alguns na área de assentamento rural com parceria com Israel no ano que vem em Brasília, e isso que me trouxe para o Maranhão numa curiosidade de desenvolver a pesca. E aí na conversa com o professor Tales e o professor Gustavo, eu comentei que cuido desse programa e aí a história tomou os rumos melhores ainda. Basicamente, o que é esse programa? Inicialmente a gente ia falar sobre a adesão, mas pela competência e agilidade do professor Tales e do professor Gustavo, a UEMA já encaminhou para o MEC o termo de adesão. Então eu preferi falar sobre qual é o tamanho desse programa que vocês agora fazem parte e principalmente o que eu já aprendi da contribuição que esse programa tem com o processo de internacionalização da educação superior. Esse programa foi criado em 1965 pelo governo brasileiro, que consolidou uma experiência que vinha desde os anos 40 das universidades brasileiras receberem estudantes para a graduação completa aqui, estudantes estrangeiros, só que isso era feito um programa de seleção para cada país. Em 65, o governo resolveu transformar isso num programa unificado. Hoje, a gente consegue já ter um programa organizado pelo decreto 7948/2013, que reviu o programa dentro de uma nova realidade de internacionalização no Brasil, e ele é destinado, então, à formação e qualificação de estudantes estrangeiros por meio de oferta de vagas gratuitas em cursos de graduação em instituições de ensino superior. Hoje a gente está com mais de 100 universidades de qualquer natureza participando do programa e mais de 2.000 estudantes regularmente matriculados. Entra ano, sai ano, a gente tem um residual de ingressantes e concluintes, mas a gente tem em média de cerca de 2.000 estudantes regulares no Brasil, principalmente nas federais. O que o programa PEC-G não é? Ele não é um programa de mobilidade, porque o aluno faz a graduação inteira, ele não faz uma disciplina em volta. Ele não é um programa de fuga de cérebros, porque o diploma ele é emitido, legalizado no Brasil e enviado para a Embaixada do Brasil no país de origem do estudante. Ele não é um programa de assistência, porque, a rigor, o compromisso de contrapartida do estudante é a sua manutenção, por questões de hospedagem, transporte e alimentação por sua conta, e do outro lado a gente dá o ensino gratuito.
Então, também não é um programa de bolsas, porque não tem transferência de valores de qualquer natureza para o estudante. Então, o que ele é, de fato? Ele é um programa de cooperação internacional. Não é um programa de intercâmbio, não é um programa de colaboração, é de cooperação, porque envolve participação dos Estados ao amparo de acordos internacionais estabelecidos de uma política de Estado realmente determinada. E como é que ele funciona? Eu gosto de usar essa lógica, apesar de não ser engenheiro, porque ela mostra bem que são três partes de uma mesma organização. Uma das partes tem um giro, que é o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Ele é responsável por todas as ações do PEC-G da fronteira para fora. Então ele cuida da divulgação do PEC-G, ele cuida da gestão das inscrições dos estudantes que fazem essas inscrições pessoalmente nas embaixadas, encaminha os diplomas para lá e eles têm um programa de Bolsa Mérito que, se for necessário, em algum momento, quando for mais oportuno, já tiver mais avançada a discussão do ingresso do PEC-G, eu posso entrar em detalhes. O MEC, dentro da equipe que eu trabalho conjuntamente, a gente elabora os editais de seleção todos os anos, trabalha a articulação com as universidades na gestão do programa, fazemos o acompanhamento situacional dos estudantes por meio de um sistema integrado de monitoramento e a gestão de um programa de auxílios para estudantes em situação de emergência socioeconômica chamado PROMISSAIS, Programa Milton Santos de Assistência Estudantil. Depois eu falo com calma se tiver tempo. E as IES, não por acaso, são a maior engrenagem desse sistema, porque não existe PEC-G sem universidade. As instituições de educação superior são essencialmente 90% do programa, por assim dizer. Porque são elas que ofertam as vagas, elas que fazem o trabalho de ensino-aprendizagem com os alunos e elas gerenciam os recursos desse auxílio que é feito por descentralização no Ministério. O fundamental aqui é que essas três engrenagens sempre trabalham juntas, ou seja, quando alguém quer mandar, uma universidade quer conversar sobre a situação acadêmica de um aluno, ela manda um e-mail para mim, a minha resposta eu já copio o Itamaraty, a gente está sempre atuando nesses três eixos. Então, na gestão do PEC-G, questões individuais do aluno, como visto, recursos que ele não consiga receber do seu país, ou problema que ele tenha de saúde ou alguma coisa desse sentido, é o Itamaraty que coordena e faz a ponte de contato com seus familiares. Situações acadêmicas, pedagógicas, desligamento, transferência, normalmente isso costuma se resolver na própria universidade. Mas quando há uma dúvida na interpretação do idioma, todos os assuntos da fronteira para dentro, como eu gosto de dizer, o MEC presta todo o apoio que for necessário. Essa é só um exemplo, a tela de gerenciamento do sistema do CIMEC, fica um pouco pequeno para visualizar, mas a adoção desse sistema em 2013 permitiu o acompanhamento imediato da situação dos estudantes no PEC-G. Foi com esse sistema que eu fui contratado em 2014 como consultor, comecei o trabalho junto e criei indicadores para poder fazer a avaliação do programa. E eu já vou mostrar o que a gente conseguiu ver. Então, ele agilizou principalmente o processo de cadastro de vagas. Então, no ano que vem, em fevereiro, eu vou elaborar um ofício circular. A UEMA vai receber, consultar os cursos sobre as vagas que tem à disposição e vai entrar aqui no CIMEC e lançar informativo de vagas. Tem já pronto o relatório do processo seletivo que foi concluído agora em novembro, que o Itamaraty disponibiliza para a gente. Então, nós tivemos, aqui ficou um pouco... mais de 40 cursos ofertados, mais ou menos, e os cursos que os alunos naturalmente procuraram foram ao todo 145. Então, nós temos um grupo de cursos mais amplo do que é naturalmente demandado. Na inscrição, o aluno indica o curso que ele quer, em duas opções, e duas opções de cidade que ele se interessa. E, ou seja, essa procura tanto será maior quanto a capacidade que cada universidade tem de divulgar o seu local e as suas facilidades. Esse gesto que o professor Gustavo está liderando, de oferecer os auxílios
moradia e RU para os estudantes do PEC-G, isso vai ser levado aos 4 ventos pelo Itamaraty em cada embaixada para despertar mais interesse dos alunos de envio imediatamente para a UEMA. Então, quanto maior o esforço para facilitar a vida do aluno, mais fácil será a possibilidade da universidade receber vagas. Que apesar dos números estarem ocultos ali, são 3.600 vagas que eu consegui reunir para o ano que vem e apenas 750 candidatos. Essa é uma dificuldade que passa pela diminuta equipe que o Itamaraty tem para fazer a divulgação do programa nos 65 países. Mas, finalmente, a gente teve 513 estudantes selecionados para o PEC-G a partir do ano que vem. Esse é o maior quantitativo de alunos que a gente já recebeu desde que o programa começou a rodar. Bom, esse é o grupo de países que participa do PEC-G e enviou candidaturas. Em alguns anos existem países que não mandam nenhum candidato, mas os países africanos, claro, é um continente talvez com o maior número de países, ele tem o maior número de inscritos, são 19 países. América do Sul com 7, América do Norte, Central e Caribe com 10, e agora 2 países na Ásia, Timor-Leste, que tem naturalmente o idioma português como indicativo de proximidade, mas a China está cada vez mais mandando alunos. O curioso é que já é a segunda vez que tem aluno candidato chinês, mas eles não se candidatam na China. Eles se candidatam porque esse aqui estava, se eu não me engano, no posto brasileiro de Angola. Ou seja, você não precisa estar no seu país para tentar participar do PEC-G. Você pode ser nacional de um país do PEC-G, mas estar em outro país que também tem o programa, e você pode, da mesma forma, se candidatar. Bom, por país, a gente teve uma distribuição interessante de candidatos. O principal país, Benin, com 180 candidatos. Depois a gente tem Gana com 67, se eu não me engano é Namíbia que mandou 83, e isso é resultado do esforço direto dos embaixadores e da equipe diplomática brasileira no exterior. O embaixador do Brasil que está lá no Benin, ele conseguiu estabelecer uma relação com o governo beninense muito interessante e culturalmente temos uma proximidade significativa e isso está intensificando ainda mais as relações com o Brasil. Segundo, se eu não me engano, é Namíbia, é porque o arquivo se modificou e suprimiu um pouco. Mas depois eu deixo à disposição os arquivos para ter os dados completos. Agora, o curioso é que em verde é uma condição do PEC-G. Tá? O aluno ele tem que comprovar proficiência em língua portuguesa. E o exame para isso que o Brasil criou se chama CELPE-BRAS, que foi criado para o PEC-G no final dos anos 90, só que o governo estabeleceu um tipo de exame que determina que pelo menos 2 avaliadores estejam presencialmente na aplicação da prova. E a expansão dos países do PEC-G foi mais rápida do que a capacidade que o governo tem de criar os postos aplicadores. Então a gente tem essa realidade. Muito mais países que não têm posto aplicador do CELPE-BRAS e por isso não permitem um contato com a língua e cultura brasileiras anteriores à vinda ao Brasil, que leva ao governo brasileiro via PEC-G criar um outro sistema. A gente busca as instituições brasileiras certificadas para aplicar o exame de proficiência para prestar um curso de 8 meses para o aluno se preparar e fazer a prova sempre no mês de outubro. Uma vez que ele passou nesse exame, ele continua no Brasil e matricula no ano seguinte. Ou seja, os candidatos de Benin, Gana, Gabão, Congo, Jamaica, Guatemala, eles selecionados virão para o Brasil no ano que vem, não para começar a graduação, mas para fazer o curso de português, e aí em outubro prestar o exame, e se passarem, começam a graduação naquela vaga que é segura, em 2021. Um pouco da distribuição dos candidatos por continente, temos 63% de países africanos não lusófonos, que não são de língua portuguesa. Por quê? Os países lusófonos já começaram a participar do PEC-G lá no final dos anos 70. Os países não lusófonos só começaram a participar do PEC-G no final dos anos 90.
Então você tem um gap interessante. Moçambique e Angola não participam do PEC-G, eles participam do PEC-PG em grande quantidade, que é o programa de pós-graduação. Claro, se quiserem, depois eu posso conversar um pouco sobre o programa em outro momento com o professor Tales, o professor Gustavo, porque eu tenho o Caminho das Pedras lá na CAPES CNPq, a gente trabalha sempre em conjunto, porque esse não é regido pelo MEC. O curioso são os países da América do Sul. Até os anos 80, os países da América do Sul eram a grande maioria. Hoje, eles já têm um sistema de formação de alunos de graduação bem estabelecido. Eles vão demandar os nossos programas de pós-graduação, com exceção da Colômbia, onde não há ensino gratuito. Então, eles acabam sempre preferindo buscar graduação no Brasil, onde o ensino é gratuito. O custo que eles teriam pagando a universidade na Colômbia, eles gastam bancando a vida aqui no Brasil. Bom, a idade dos candidatos, a idade média dos candidatos, todos de 21 anos. O mais velho apresentou 45 anos, o mais jovem 16 anos. Mas, para vir ao Brasil, ele tem que ter completado 18 anos. Então, esse candidato de 16 anos foi desclassificado porque não teria a idade necessária quando tivesse que vir para o Brasil. Mas a grande maioria justamente está ali entre os 18 e 20 anos, com 21 a 23 anos, completando aí o grosso dos alunos. Então, são alunos que completaram o ensino médio, em grande maioria, mas não estão tão longe da geração que já está aqui fazendo a sua graduação. Então, por estado, existe um quantitativo de demandas. A região sudeste é a região mais demandada pelos alunos, tanto por ser mais conhecida, às vezes em função das novelas que passam nos outros países, mas, claro, são as localidades que têm mais destaque. Né? Para vocês terem uma ideia, só um estudante manifestou interesse em vir para o Maranhão. Talvez com o trabalho da UEMA News, que o professor Tales lidera, isso fique mais fácil de se divulgar e ter mais estudantes interessados em vir. Ao todo, a região Nordeste concentra 14% dos alunos que manifestam interesse em vir. Eu monto para a seleção uma comissão de seleção composta por professores de universidade de todas as regiões do país e que representem todas as naturezas administrativas das universidades, e é essa comissão autonomamente, com autonomia, é que vai distribuir os alunos conforme os critérios que se estabelecem. Então, não é porque o aluno escolheu São Paulo que ele vai ficar em São Paulo. Às vezes ele quer engenharia mecatrônica, não tem uma vaga em São Paulo, mas tem em Juiz de Fora. Mas tem na UFRJ, no Rio de Janeiro, ou tem em Brasília, na UNB. Então, a distribuição desses alunos vai obedecer critérios mais detalhados que a comissão de seleção é que vai fazer. Os cursos mais pedidos, claro, medicina, não é novidade, e esse ano também houve um recorde. O maior número de vagas de medicina já ofertadas no PEC-G, 60 vagas no curso de medicina, sendo que na área de medicina foram 63 vagas, porque a USP oferece vaga em curso de gerontologia e obstetrícia, mas para a USP, e eu ainda preciso entender, isso não está classificado como curso de medicina, eles separam. Né? Eu já conversei e tal, mas é uma realidade bem interessante, mas são 60 vagas em medicina, considerando que a gente teve 38 países mandando candidatos. Se houver pelo menos um pedido de medicina em cada país, ele vai ser atendido. Significa que, ano que vem, podem entrar 60 novos estudantes de medicina, e daqui a 6 anos, o Brasil vai formar 60 alunos de medicina de outros países, e eles retornam. Tá? A gente saltou foram 54 no ano passado, hoje são 60. Pela primeira vez esse ano também, o curso, além de medicina, houve o segundo curso mais demandado, que foi Relações Internacionais, que teve mais demanda do que oferta de vagas. Desculpa, professor. Consigo voltar? Consigo. Seguindo, então, os cursos mais ofertados: Ciências Biológicas, Agronomia, Administração, Engenharia Civil e Enfermagem. Quando eu mando o ofício solicitando vagas, eu costumo mandar também a relação das embaixadas que manifestaram os cursos e áreas de interesse. Então, a gente já entendeu que alguns países da América do Sul, os governos não têm interesse em enviar alunos para fazer medicina aqui. Então, na hora da concorrência de vagas limitadas, em relação à demanda, a gente consegue estabelecer essa relação.
Como o PEC-G, as vagas são ofertadas ao abrigo de um acordo entre os dois países, esse critério do interesse do país é levado em consideração. Bom, agora são os dados que eu consegui arrumar com um grupo de indicadores que eu criei para avaliar o PEC-G. E a gente conseguiu reunir dados de 2009 a 2019. Dentre esse ano todo, a gente teve, até hoje, são 1.773 alunos que entraram nesse período e estão regularmente matriculados. Mas 1.350 já se formaram. Então, em 10 anos, o PEC-G formou 1.300 alunos. O professor Celso certamente tem mais conhecimento. Eu não conheço outro programa de graduação plena na área de cooperação internacional maior do que o PEC-G. Eu acho que é o maior programa do mundo de cooperação internacional na área de educação. Em 10 anos forma 1.300 pessoas. Isso a gente leva em qualquer fórum internacional na Europa, deixa todo mundo de queixo caído. Só a China que não. Porque 2.000 pessoas para a China é terça-feira na fila do mercado, né? Não tem problema. Outro ponto interessante é o número de alunos desligados. São só 180, ou seja, 10% de evasão. Eu não sei quais são os dados da UEMA, professor Gustavo, mas eu acho que 10% de evasão é o sonho de qualquer instituição, seja pública ou privada. Claro, o que eu desprezo nesse indicador? O tempo que o aluno leva para se formar, porque isso leva em consideração outros fatores que não acadêmicos e com os quais há diferença entre o aluno brasileiro e o aluno do PEC-G, e eu usei da liberdade de desprezar esse valor para chegar a esse ponto. Então, quantos alunos a gente teve em cada região do país? Centro-Oeste, 6 IES abrigaram 279 alunos, a grande maioria na Universidade de Brasília. Na região Nordeste, para ter um destaque, 750 alunos. É a terceira região do país em número de alunos, mas também é a terceira região do país em número de IES. Agora pula para 19 porque a UEMA vai fazer parte. A situação dos alunos por ano, eu consigo saber também. Os alunos que entraram em 2009, só 22 ainda estão fazendo a graduação. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ter o número de ingressantes de cada ano variando bastante. Isso varia porque algumas universidades não informam completamente os seus dados, mas, às vezes, muitos alunos conseguem a vaga e, na hora de viajar, desistem, ou vêm para fazer o português e acabam não passando no CELPE-BRAS, mas esse índice chega a 20% apenas. Oi. Dentro do programa, o aluno pode fazer a transferência de curso uma vez ao final do primeiro ano de estudos. Então, é um número também muito baixo, e isso leva um pouco à ideia de que o aluno, às vezes, gosta da área que entrou, e é muito raro haver uma transferência fora desse prazo. Bom, número de ingressantes por ano, a gente tem aí o número de selecionados e ingressantes efetivos, há uma diferença, então para o MEC vale mais o que a universidade informou efetivamente. Então a gente tem uma oscilação interessante, e aqui nos últimos 3 anos que a gente está abaixo de 400 alunos, mostra a expressividade do número de selecionados para o ano que vem, 513. Aqui eu tirei um recorte, está um pouco pequeno, mas número de alunos por ano na região Nordeste. Isso aqui é o consolidado, na verdade. Tá? Do Maranhão, só a Federal do Maranhão, que está aqui, ela tem 13 alunos regulares, 22 alunos já se formaram. O índice de conclusão de curso do PEC-G na Federal do Maranhão é de 95%. Tá? O índice geral de conclusão de curso do PEC-G é 78%, sendo que os estudantes africanos têm 82% de índice de conclusão de curso. E aí, com esses dados, eu começo a derrubar alguns mitos, de que o aluno do PEC-G é fraco, o aluno do PEC-G não dá conta de acompanhar o aluno brasileiro, o aluno do PEC-G só dá problema, e por aí vai. Não, eu tenho 2.000 alunos, mas sempre que eu vou nas universidades, eles começam a exaltar 2, 3 que causaram algum tipo de desgaste, problema, etc. Né? A gente acaba, claro, é a partir da resolução de problemas que a gente cresce, mas não é por causa disso que o programa deixa de ser um sucesso. Bom, seguindo aqui,
as 20 principais instituições do PEC-G em total de número de alunos. A gente tem apenas, se eu não me engano, 3 do Nordeste. A gente tem a do Ceará, com 250 alunos, e isso é reflexo direto do voo que existe de Fortaleza para a praia em Cabo Verde, na África, que facilita o deslocamento de estudantes africanos para o Brasil. E isso é um interesse importante para o Maranhão, porque está muito próximo para os alunos terem um deslocamento mais simples para chegar até aqui. Depois disso, temos Pernambuco com 122 e Alagoas com 66. Esses são os dados das principais universidades aí. Hoje, a universidade com mais alunos é a Federal de Santa Catarina, com 106. A USP já baixou bastante o número de alunos regulares, porque houve uma mudança na gestão, houve um certo desligamento em relação à importação do PEC-G, mas isso já foi retomado. Bom, estudantes ativos por continente, 72% dos estudantes hoje do PEC-G regulares são africanos, pelos motivos que eu já mostrei. E eu fui buscar, dentro desses indicadores, onde é que está o gargalo para o programa ser ainda melhor. Né? O que vai me dar a indicação de excelência do programa é o índice de conclusão de curso. Então eu fui verificar esse índice de diversas formas para identificar o que precisa fazer para ele ser melhor. Então primeiro eu busquei o índice de conclusão de curso por continente. Derrubei o primeiro mito. A maior amostra tem o melhor índice. Melhor até do que os na América do Sul. Contando que aqui existem pessoas de língua nativa inglesa, francesa e portuguesa. A América do Sul, basicamente, é espanhol. E mesmo assim, com a proximidade cultural e linguística, os africanos se dão melhor. A Europa aparece com 50%, porque apareceram 2 russos na amostra. Um deles se formou. Mas como o russo a gente costuma não brincar muito, eu preferi não mexer na amostra e deixar passar. Aí eu fui pela região do Brasil. Será que tem diferença entre as regiões para conclusão de curso? Aí, claro, a menor amostra apresentou o melhor resultado. Isso até é compreensível. Mas olha o índice de conclusão de curso da região Nordeste. Tem o terceiro quantitativo e o maior aproveitamento, o melhor índice de sucesso. Isso mostra a robustez do programa, mas ao mesmo tempo eu não vejo muita diferença de desempenho das universidades. Então, aonde que está a dificuldade? Bom, segundo a língua materna dos países. Entre os países de língua portuguesa, também não tem diferença. O Timor-Leste entrou agora e eles deixaram de usar o português, como língua oficial por gerações. Então, desde a independência do país no início da década de 2000 é que eles retomaram a língua portuguesa. Então agora é que estão vindo os primeiros candidatos que começaram a aprender português na escola. Então ele não chega a entrar nessa amostra. Onde é que está a diferença? E aí é um recado para a internacionalização da UEMA, que o PEC-G vai me mostrar. A diferença de índice de concurso é maior nas barras vermelhas, que são países que não têm contato com a língua portuguesa localmente. Não tem posto aplicador do CELP-BRAS. Ou seja, a deficiência maior é o domínio do idioma. E aí, retomando também a reflexão do professor Celso, por que aprender um outro idioma é importante? Idioma é um código. Código para quê? Para você se comunicar. Você pode ter uma empresa pequena, só vai vender para o seu bairro, mas a informação pode ser adquirida de qualquer lugar do mundo. E se você olhar a Wikipedia, você tem 5 milhões de verbetes em português. Mas você tem 20 milhões de verbetes em língua inglesa. Se você domina português e inglês, você tem acesso a 25 milhões de verbetes. Então, quantos americanos conseguem 20 milhões? Se eles aprenderem português, aprendem 25. E aí tem todos os nomes de pescado, se você quiser fazer pesquisa com animais e plantas da biosfera, da biologia brasileira, então você precisa desse acesso. E isso vai significar também dar um impacto no desenvolvimento dos alunos. Então, o que o PEC-G mostrou com esses dados? Que a universidade que recebe aluno PEC-G tem que ter um programa de formação continuada em português como língua estrangeira. Que isso vai permitir um melhor aproveitamento dos alunos. Tá? Esse é um ponto fundamental. A gente fala bastante em internacionalizar, trazer os estudantes para cá,
mas isso tem que ser acompanhado do português como língua estrangeira na formação durante o tempo que ele estiver aqui. Quanto melhor o domínio da língua, melhor o desenvolvimento do aluno. Então, os alunos daqui da UEMA, que vão estudar lá fora, precisam aprender o idioma? Precisam. Mas a gente pode ensinar o português para quem vier para cá também. Então a gente vai saber exatamente o que a gente precisa quando for para fora. E isso é um ponto muito importante que esses dados puderam informar quando a gente terminou esse levantamento desses indicadores. Então a gestão de 2018 a 2020 que a gente começou, que eu estou nesse processo até o ano que vem também, a gente vai, ano que vem, começar de fato a criar um sistema integrado de gestão. A gente está só esperando assinar o contrato com a empresa escolhida. Eu já desenhei todas as funcionalidades de um sistema, porque hoje a seleção do PEC-G funciona assim. O aluno vai na embaixada do Brasil no país dele e leva toda a documentação em papel. Preenche os formulários, o operador do PEC-G na embaixada recebe, separa. Quando chega uma quantidade suficiente ao final do processo de inscrição, ele manda isso fisicamente por malote para Brasília. Então vocês imaginam 700 candidatos mandando histórico escolar, carta de apresentação, comprovação de documentação, certidão de nascimento e tudo mais. E tudo isso fisicamente sair de 38 países, vai lá para uma sala no Itamaraty e a Patrícia, minha colega, tem que organizar tudo. Aí traz a comissão de seleção, o Itamaraty, porque tinha um programador dentro da equipe, desenhou um sistema para harmonizar os critérios de seleção e conseguiu reduzir 2 dias do trabalho da comissão, que só valida o que o sistema já proporcionou de candidato e vaga. Então, a proposta é pegar esse sistema do Itamaraty, pegar a inteligência que a gente adquiriu de base de dados do CIMEC, criar um sistema todo novo, mas, como o PEC-G é o programa que permite estudante estrangeiro de modo mais completo dentro de uma universidade, a ideia é que esse sistema possa ser também um sistema aberto para as universidades cadastrarem seus alunos estrangeiros. Então agora, a ideia é o aluno se inscrever na embaixada, o operador PEC-G digitaliza tudo, coloca no sistema, valida a inscrição, o perfil dele passa para a senha do Itamaraty. E aí, quando o aluno está selecionado, eu só libero o acesso da senha para o operador da universidade. Não tem mais papel e o cadastro é um só. E aí, quando a universidade quiser usar, ela só muda o módulo do acesso dela. O módulo PEC-G, não, agora eu estou no módulo Brafitec. E aí eu tenho todos os cadastros do Brafitec e vira o grande sistema Big Data de internacionalização a partir do PEC-G. Eu desenhei isso durante uns 2 anos, trabalho de convencimento parecido com o que o professor Tales tem, de conseguir fazer as coisas, né, andarem quebrando culturas, rompendo antigas tradições, e a gente vai conseguir tirar isso do papel a partir do ano que vem. A gente que precisa ampliar ainda mais o número de universidades que aplicam o CELPE-Bras no Brasil para abrigar os alunos. Só não recebemos mais alunos no PEC-G porque a gente tem um limite de vagas de curso de português. Mas a gente já saiu de 10, quando eu entrei em 2014, para 22 na seleção desse ano. A realização periódica de encontros regionais ainda é um sonho. Eu já desenhei um sistema de encontros periódicos do PEC-G, nacional e regionais, com oficinas de trabalho, não só apresentações longas e explanações, mas com propostas de soluções que as pessoas vão trabalhar em oficinas. A integração do PEC-G com os demais programas de ação de internacionalização estudantil, até por isso que eu estou aqui. É esse tipo de lógica que tem que se fazer. Muitas universidades tratam a internacionalização de um lado, o PEC-G de outro. E são também as instituições que têm os piores índices de gestão do PEC-G. Aquelas que integram tudo dentro da mesma ação têm um resultado muito melhor. Ampliar o número de países participantes, já estamos em 65, agora já tem países europeus como Macedônia, Albânia, Hungria está participando também. Criar e explorar uma rede de egressos do PEC-G, essa é uma provocação que eu faço para toda a comunidade acadêmica brasileira. Não é uma cultura nossa trabalhar com nossos ex-alunos, buscar os ex-alunos de sucesso para usá-los como referência e usá-los como os embaixadores. Então a gente precisa criar isso.
fomentar a maior participação dos governos dos países parceiros. Esse é outro ponto que eu falo, não como MEC ou como consultor, mas se ele é um programa de cooperação, que esses países também deem ajuda, principalmente com bolsas de estudo para custear esses alunos. E, claro, consolidar essa metodologia de indicadores de avaliação do PEC-G e estar à disposição, caso a UEMA queira usar isso como referência, para criar os seus próprios indicadores de internacionalização. Tá? Deixa eu ver, acho que aqui são os contatos do PEC-G no Ministério da Educação. Claro, o professor Gustavo, o professor Tales também já tem. E, basicamente, o PEC-G lá no MEC funciona comigo e mais uma servidora que cuida justamente do processamento dos documentos do PEC-G. E como eu faço parte da equipe do Gabinete de Secretaria de Educação Superior, eu tenho mais acesso às redes de contato que forem necessárias. Eu tinha uma outra apresentação preparada para a gestão do programa, mas com a adiantada hora eu vou deixar à disposição a apresentação, mas eu queria só fazer uma observação. Se uma universidade consegue excelência para receber um aluno PEC-G, ela vai receber qualquer outro aluno de intercâmbio com excelência. Porque esse aluno, ele tem todos os tipos de dificuldade que um aluno estrangeiro vai ter. Seja idioma, seja cultura, seja locomoção, todas elas. Só que esse cara fica a graduação inteira aqui. E eu gosto da frase de um colega do Itamaraty que falou, o PEC-G é o programa de cooperação internacional que permite a internacionalização da sala de aula. Quando você vai dar aula de história da África com um aluno do Congo na sala, é completamente diferente. História da América Latina com um paraguaio, muda completamente. Você vai falar sobre cultivo de trigo no semiárido. Se você tiver um aluno da Namíbia, muda. Se você vai falar sobre preservação de ecossistemas tropicais e tem um aluno de Angola, ele tem outra visão. E qual o impacto que a nossa ciência pode fazer lá fora? O último ponto, que é um mito também. Que o PEC-G, o aluno PEC-G está roubando vaga de brasileiro. Não é isso. Cada universidade, na sua autonomia, oferta suas vagas. Mas qual diferença faz um aluno brasileiro a mais ou a menos de medicina na UEMA? E qual diferença faz um aluno de medicina do Benin a mais no Brasil? Essa responsabilidade internacional que está prevista na nossa Constituição é que a universidade pode fazer parte também. Tá? Muito obrigado pela participação. Bom dia.